Olá, aqui estamos para mais um episódio do Trilhos do Peregrino. Desta vez com o tema de viver o épico no cotidiano, através do símbolo e da metáfora. E hoje vamos mergulhar no símbolo e na metáfora propriamente em terapia, escutar com o corpo, com a alma, com o coração. E a minha convidada de hoje é alguém muito especial, alguém com quem eu trabalho de uma forma muito intimista, com quem crio muitas coisas juntas. Este trabalho é uma das coisas que nós criamos juntas e, para além disso tudo, é uma grande amiga minha. Então, eu dou as boas-vindas à Patrícia Rosa Mendes. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, minha linda. Então, este episódio, para nós, há bocadinho estávamos aqui a conversar que pode ser um bocadinho estranho, porque efetivamente nós temos tantas conversas que no fim dizemos: olha, isto quase podia ser um podcast, que tornar isto formal é quase estranho. Ah, a Patrícia já trabalha na escola há muitos anos, tal como eu, mas foi há alguns anos, se calhar até 2 ou 3 anos depois de nos conhecermos, não foi, Patrícia? Que o nosso trabalho começou Sim, a coincidir e a percebermos que tínhamos tantos interesses em comum e que o nosso trabalho, até inclusivamente o nosso trabalho pessoal, ia para o mesmo lugar, aquilo que nós queríamos estudar ia para o mesmo lugar, o que fez de facto com que fizéssemos aqui uma equipa muito forte neste sentido, quer de estudo e trabalho pessoal, quer de criação de conteúdos para outras pessoas. E no meio disso tudo também se foi forjando uma amizade muito forte. A Patrícia, eu costumo brincar dizendo que ela é a minha work wife, que efetivamente ah, temos uma vivência diária de trabalho muito próxima, mas é bastante mais do que isso. Ela é de facto uma grande irmã de caminho e uma pessoa com quem eu me posso confiar por inteiro em qualquer situação. Então também quero trazer este lugar de como é. que é nada pôs-me a chorar. Não é esse o lugar do podcast. Não, como é bom para mim estar aqui a conversar contigo. Este lugar do símbolo e do mistério, é um lugar que a mim e à Patrícia nos toca muito. Aliás, quando nós estamos a falar nisso, geralmente entramos até assim em alguns buracos. Nós temos uma amiga em comum que num curso nos dizia muitas vezes: prontos, lá estão num daqueles momentos, ela e Patrícia, em que elas dizem qualquer coisa e ficam em silêncio durante imenso tempo. Eu acho que Exatamente. tem mesmo a ver com esse espaço, não é, Patrícia? Com esse Bem, espaço do símbolo, esse espaço dessa energia que vai muito para além da cognição. Ah, e começo já por fazer-te esta questão, neste lugar, neste momento da tua vida, se tivesses de escolher uma imagem como símbolo, tens alguma? olha, eu não sei muito bem responder a isso. Se calhar porque estou a tentar ir, lá está, não é? Porque como estou naquela de é um podcast, há aqui um objetivo, ou seja, não é só nós as duas a conversarmos naturalmente. Se calhar a mente cognitiva, não é? Está aqui a tentar arranjar qualquer coisa, à procura de qualquer coisa. Ahm, eu não sei, mas se eu te de responder de uma forma muito intuitiva, se eu permitir que venha a imagem que me chegou, a imagem que me chegou tem mais a ver com uma vela ou uma candeia. Mas lá está, não é? E eu acho que este é o grande poder do símbolo e da imagem. É algo que chega e que de alguma maneira é familiar, mas é desconhecido. Traz qualquer coisa que, sim, é isto, mas é isto. Então entramos logo noutro território. E eu estava a te ouvir falar, eu acho que é isso também que nos une tanto, porque estamos a falar do território da alma e de uma linguagem que acaba por ser muito mais profunda e íntima do que só aquela conversa, que pode ser uma boa conversa, mas mais superficial. Não superficial no conteúdo, mais intelectualizada, mais racional. Aqui há um lugar muito mais profundo que as palavras não chegam. E por isso as imagens são tão fortes e são tão importantes. E eu acho que isso é algo que, de facto, a nossa amizade foi muito forjada assim, porque de repente nós falávamos uma com a outra e eram as. Era tipo, ah!
estas imagens, tu sabes o que é que eu estou a dizer? E não havia necessidade de Exatamente. mais nada. E isto cria de facto um vínculo e uma profundidade que é difícil de explicar, de uma forma mais cognitiva, pronto, mais racional. Tão interessante, não é? Este lugar ou seja, este lugar sem linguagem, o lugar de imagem, não é? Não necessariamente visual, mas esta imagem universal, este arquétipo, é uma linguagem que está tão ligada à psique selvagem, está Uhum. tão ligada a esta ah, ancestralidade, se quisermos chamar-lhe assim, é este lugar muito para além do cérebro, como estamos habituados a usá-lo, que efetivamente vamos ter a outro lugar. E nós falamos isto tantas vezes como é preciso dar tempo e espaço para que a linguagem simbólica se instale e fale connosco. Sem dúvida alguma. E se calhar por isso talvez também a imagem da... Lá está, não é? Aquela coisa que nós às vezes também costumamos trazer. Neste contexto da terapia, nós estamos muito vocacionados para um olhar mais, se calhar, trazendo aqui imagens diferentes, não é? Pegando na vela, para um olhar muito mais de um foco, de um clarão, de uma luz muito, muito cirúrgica, não é? E na verdade não tem a ver com isso, não é? Nós somos ensinados nesse sentido e vamos por aí, mas aquilo que o nosso eu interior pede não é isso. A própria, e nós sabemos, quando começamos a ler aqueles livros daqueles terapeutas, daqueles poetas, daquelas pessoas que trabalham com, dos artistas e que trabalham no mundo da alma, aquilo que eles nos trazem é muito mais esta imagem da vela, não é? Algo que se vai revelando. Porque a alma vai se revelando, não vai, não é uma coisa que eu possa dissecar num, num, num laboratório, não é? Nem, é algo muito mais. Não há palavras, não é palpável, não é. E ainda assim também é. Então, mais uma vez, estamos no território do paradoxo. Aqui está, porque é que este episódio é difícil, não é? Porque estamos a tentar trazer ao de cima uma série de conceitos que não são, não podem ser esmiuçados. Quando mais os esmiuçamos, parece que eles perdem o sentido, perdem toda a potencialidade que eles estão, que é exatamente esse o poder do símbolo, não é? O símbolo em si traz poder. A análise do símbolo, a dissecação do símbolo pode ser interessante, mas perde aquele lugar onde a alma ressoa, não é? E lhe desperta qualquer coisa. E isto às vezes é difícil. Isto às vezes é difícil. Mesmo no nosso trabalho, nós sentimos isto tantas vezes que é preciso tempo até que as outras pessoas comecem também a receber esta informação e esta potencialidade do símbolo. Sim, Mas a verdade é que quando esta linguagem começa a ser mais acessível, quando começa a haver uma relação de proximidade entre a linguagem simbólica e, e, e quem nós somos e a forma como nós funcionamos no mundo, a vida em si é um convite ao mistério. completamente. Completamente. E eu estava a ouvir falar do tempo, não é? E estava a lembrar-me de uma coisa. Eu tenho estado a ler um poeta irlandês extraordinário. E de facto, todos os poetas trabalham com símbolo e com metáfora, não há hipótese, não é? A própria arte traz isso. Por isso, esta ligação tão, tão íntima e que se encontra tantos paralelismos entre o mundo da psique e a alma, aliás, e a poesia e a arte e tudo isto. E ele diz mesmo isto, não é? Este tempo traz a presença. E nós que trabalhamos em terapia transpessoal, em que a grande palavra que estamos sempre a trazer aos nossos alunos e aos terapeutas e tudo é presença, para mim é exatamente isto que tu estavas a dizer, não é? Exige uma presença, exige eu poder ficar com aquela imagem e permitir que ela me ensope de alguma maneira, que eu me abra a ela, que ela me traga, não sabemos o quê. Não é tão importante o que é que ela traz como o ficar com ela. E daí nós às vezes ficarmos as duas só naquele silêncio, não é? Tipo, não há nada a dizer, é só isto. Mas isto é uma inversão do paradigma que nós temos na nossa cultura hoje em dia.
onde temos que chegar a respostas muito rápidas e descobrir muita coisa. Completamente. Estava a ouvir, eu estava a sorrir, sabes porquê? Porque estive a gravar ontem o episódio com a Sofia Batalha, da Ecopsicologia, e ela disse exatamente, mas pelas mesmas palavras, o mesmo que tu, em relação à presença e ao tempo. E isso é tão interessante, não é? Porque quando estamos a falar do campo da ecopsicologia, estamos a falar no campo do mundo simbólico, não é? E eu atrevo-me a dizer, estamos a falar do campo do feminino. Sim, Estamos sim, de facto a falar de selvagem. Estamos sim, a falar do não controlável, estamos a falar do não domesticado. E efetivamente é preciso tempo, é preciso presença, é preciso estar, é preciso criar relação com este invisível. tal e qual, tal e qual. E de facto, são lugares tão paralelos, não é? É como se estivéssemos sempre a falar da mesma coisa, porque efetivamente estamos a falar de uma linguagem de alma, de uma linguagem que vai muito para além daquela a que nós nos habituamos, que é a única linguagem que existe, Sim, sim. Nos habituamos em excesso, em porque excesso, ela faz muita falta em determinadas naturalmente. circunstâncias, mas a questão é que nós sobrepusemos-la a tudo o resto. E, portanto, cada vez mais fomos perdendo este contacto com a alma. E isso é algo que é uma grande perda mesmo. Eu acho que é mesmo uma catástrofe da sociedade moderna. E que se calhar, penso eu, não é? A visão que nós temos do passado também é sempre muito romantizada, diga-se de passagem, mas a sensação que eu tenho é que havia se calhar mais contacto com isto. E se eu me despego, se eu me desconecto da imagem, do mundo do símbolo e da metáfora, que aparece normalmente na nossa linguagem, nós falamos por metáforas. Sim, Nós sim, não nos damos conta, absolutamente. mas falamos por metáforas. Se eu me desconecto e vou sempre para estes lugares mais superficiais e lineares, eu isolo-me, eu desconecto-me da essência. E não há tecnologia, nem avanço, nem progresso que justifique isso nunca, jamais em tempo algum. Sem dúvida. É, é quase um reaprender, e eu acho que é um processo fundamental para um terapeuta, não é? No mundo a correr, em que as pessoas estão habituadas e querem respostas rápidas, até para coisas complexas. Tive um sonho, o que é que isto significa? Vi este Exatamente. símbolo, o que é que isto significa? É esta, como é que nós, terapeutas, na tua opinião, naturalmente, podemos proteger o tempo simbólico, não é? Podemos, de alguma forma, lidar com a não pressa que o símbolo requer para se ir revelando, como tu disseste, dentro de um espaço terapêutico. Nem sei muito bem, não é? Eu acho que é algo que vai. Eu sinto que eu, na minha prática, vou fazendo passo a passo com cada pessoa que chega. Não tenho uma resposta que dê para todos. Eu acho que desde o nosso lugar de transpessoal, de alguma forma, aquilo que nós vamos trazendo para as sessões, este lugar de acolhimento, de estar presente com o outro, os silêncios, as próprias propostas que vamos fazendo, se calhar vão ajudando nesse sentido. Mas eu sinto que é um grande desafio para qualquer terapeuta hoje em dia, porque é entrar em contracorrente. E nós não somos assim tão livres das influências do coletivo como gostamos de pensar. Absolutamente, absolutamente. Então é de facto muito difícil porque exige. Eu sinto que isto é uma forma de estar na vida, não é? Então exige que nós constantemente estejamos vigilantes, digamos assim, e que não nos vamos deixando cair naquilo que é mais fácil. Ah, e eu não digo isto num lugar de disciplina e de superação, mas é mesmo num lugar de atenção mesmo para aquilo que está a acontecer e aquilo que está a acontecer em nós. E sinto cada vez mais que é um caminho do corpo. E Sem eu digo, dúvida. eu sou uma pessoa apressada, eu sou uma pessoa super apressada e pragmática e tudo o resto, mas é de facto, noto que, não, que é preciso ter muita atenção para não perder a poesia. Para mim, a poesia é a grande chave. É aquilo que me liga imediatamente. Um,
Eu sei que isto também te acontece. Nós falamos sobre isto muitas vezes. Uma das coisas que eu às vezes sinto, aliás, em relação a este lugar do símbolo, da metáfora, das próprias emoções que as pessoas trazem, não é? Quando vem a este lugar e o que é que eu faço com isto? E quando nós, terapeutas, fazemos a proposta do permanece um pouco aí, ou fica com esse símbolo, antes do ires procurar, do ires explorar, quase como se houvesse um certo desapontamento inicial, não é? Então, mas não há um trabalho de casa sobre isto, como é que eu resolvo? Sim. Ah, quase como, mas com isto eu já permaneço há muito tempo, não é verdade, Pois não. não é? Disto eu já fujo há muito tempo, não é? Está aqui, mas é só uma chatice. Este lugar de estar presente, Sim, ficar com, não é? Acender a vela, sentar-me com o mistério. E nós estamos a dizer isto e nós sabemos que estamos a dizer isto de uma forma muito floreada, isto na vida real, e quando estamos a falar de coisas duras, não é de todo uma tarefa fácil, não é? não. Mas é a tarefa. Não é? E com o símbolo nós dizemos muitas vezes isso, trazemos muitas vezes este lugar de um determinado sonho, antes de ir-se explorar, fica um pouco com isto. Sim. Não parece produtivo, não parece útil, não parece ter uma solução. Então, qual é o objetivo? Não é? O objetivo é este, é o tempo necessário para que a alma se revele, o tempo necessário para que o mundo simbólico comece a falar connosco. No fundo, é o tempo de viver. Eu acho que nós hoje estamos tão centrados na questão do como é que eu devo viver para chegar a algum lado, que esquecemos de viver naturalmente. E isto também implica desconstruir esta ideia de que há um certo e um errado. Nos próprios símbolos. Ah, mas isto, se calhar eu devia chegar a tal lado, eu devia perceber, isto é bom, isto é mau. A imagem do deserto, se calhar isto quer dizer que é uma coisa má. Não, mas e se eu receber isto, não é? E se eu receber isto e puder olhar para isto e tentar ver, ou observar, ou ficar, ou receber aquilo que há aqui, sem já lhe dar um rótulo, sem já ajuizar, sem já ter um julgamento sobre a coisa. E no fundo é permitir que a vida se desenrole. Eu acho que nós perdemos a ideia de que a vida está sempre naquele eterno devir, está sempre a acontecer, está a desenrolar-se, não necessita que eu faça alguma coisa. É um conceito tão paradoxal. É muito paradoxal, é muito paradoxal. E é muito feminino. E este feminino, mesmo arquetipicamente, energeticamente, não é uma questão de feminino da mulher, não, é feminino, é da energia feminina. Esta receptividade. Então, e se eu ficar só aqui com isto? E se eu olhar para isto? Ah, mas isto se calhar quer dizer que é mau. Não, e se não for mau? E se isto for uma conversa que estiver a acontecer? Se isto for uma troca? Mais um dos nossos lugares. Um dos teus lugares, agora por falar em lugares, uma das tuas grandes paisagens de identidade são os contos e os mitos, não é? Eu costumo dizer que a minha Patrícia é a melhor contadora de histórias que eu conheço. E é verdade. Maravilha. É verdade. Há alguma figura arquetípica dos mitos ou dos contos de fadas que seja especialmente fértil para ti? Hum. Nesta fase da minha vida tem estado muito presente a imagem da velha na floresta, não é? É algo que tem estado muito presente e sinto que tem a ver com um ciclo de vida, com uma transição para uma outra etapa. Não é? Mas, mas de alguma forma há um lugar de. Não sei, não é? De repente surgiu muita coisa, mas surge-me a imagem da raposa, surge-me a imagem do urso, surge-me a floresta, claro, sem dúvida alguma.
a fonte, não é? Aquela fonte que vem da terra, a a brasa da vasalisa, Uhum. hum, o caldeirão, o caldeirão. Então há sempre muitas coisas que me surgem. É um mundo tão rico e é um mundo que imediatamente me coloca, num outro lugar, numa outra dimensão. E quando falo em dimensão é mesmo, não é de modo nenhum uma coisa extra, qualquer coisa, não é? É mesmo uma outra dimensão interna, uma outra parte de vida. É mesmo como se atravessasse para um outro mundo, não é? Para outro mundo. E de repente aqui é um mundo de imaginação. É um mundo de imaginação. Que ao mesmo tempo também é subterrâneo. Eu li há pouco tempo um livro da Ursula K. Le Guin, de uma série dela, que é uma série de fantasia feita para jovens adultos, e é outra coisa, não é? Esta ideia de que a fantasia é só para os jovens ou só para as crianças é uma ideia tão triste e deixa o mundo adulto tão pobre, e seco. Completamente. E este livro é o segundo livro da coleção dela, do Terra-Mar, dos Contos de Terra-Mar, e fala sobre uma menina que é levada de casa dos seus pais porque vai ser a próxima sacerdotisa, não é? De um determinado lugar sagrado. E é um lugar que honra forças muito antigas, muito mais antigas que os seres humanos. Forças mesmo ctónicas, profundas. Então, são, são veneradas pedras. Pedras enormes que estão ali há uma série de tempo. E ela é sacerdotisa das cavernas, da profundidade. E este livro tocou-me profundamente. Destas formas que os símbolos tocam e que eu não sei explicar. E que normalmente nós não sabemos explicar. Fica em nós, a história fica a ressoar em nós. E eu sinto que as histórias e os mitos são isso, não é? São quase como coleções imensas de símbolos que nos são dadas umas atrás das outras e que às vezes ficam só aquelas pequeninas imagens. Eu dou por mim imensas vezes na vida cotidiana a chegar-me uma imagem de uma história. Por exemplo, aquela imagem da raposa que quer voltar atrás à casa dos pais. Uhum. Não pode. Porque de facto há alturas na vida em que é impossível voltar atrás, por muito que nós tentemos. E isso traz uma dor profunda. Não é? Não há volta atrás, mas há caminho para a frente. E estas pequeninas imagens surgem como flashes. Surgem como aqueles flashes que de alguma maneira não trazem solução, mas há um consolo e um alívio naquilo. São candeias que te dizem que tu continuas a viver a história do próprio mundo, não Tal é? e qual. A viver lugares que já aconteceram tantas vezes, que foram contados em histórias e eternizados em histórias. Tu não Sim, és única, não te está a acontecer só a ti, é um lugar tal e arquetípico. qual. Tal e A mim qual. acontece isso muitas vezes. Mesmo em situações, não é? Aqueles lugares em que de repente tu estás a viver qualquer coisa e tu sabes que aquilo é uma imagem de um mito, de um conto de fadas. Então é como se houvesse aqui um lugar muito maior do que a persona, não é? Um lugar que te abrange e que te traz de volta, mas desde um lugar muito mais enraizado, Sim, muito mais empoderado e ao mesmo tempo muito menos pessoal. exatamente. Eu estava a pensar exatamente isso. É porque é um alívio não seres especial e ao mesmo tempo és especial por Completamente. isso mesmo. Porque estás a viver aquilo que é a história do mundo, como tu dizias. Então é qualquer coisa de extraordinário, é muito mais conecta. Conecta, conecta. E novamente, todos estes lugares, não é? Estes lugares são lugares de pertença, não Tal é? e Estes arquétipos, estes mitos, e alguns deles são iguais pelo mundo fora. Estes contos de fadas, que também existem versões iguais deles em todos os lugares do mundo, não é? Portanto,
Não foi alguém que inventou. É a história do próprio mundo orgânico a ser traduzido para uma linguagem humana. Exatamente. E isso, e tu saberes que fazes parte dessa teia e que na tua própria vida, na tua própria existência, tu fazes parte da história do mundo, não é? E tu também teces e és tecida Tal por e qual. esta história. Epá, isto é qualquer coisa de extraordinário. Já estamos naquele lugar, não é? Já estamos. É qualquer coisa de extraordinário. É é mesmo isso. E não há. Às vezes aquilo que me frustra frustra de certa forma, mas quando trabalhamos com outras pessoas, quando tentamos passar isto, é muito difícil passar isto, não é? É muito difícil passar isto. Porque ou tu tens alguma experiência, ou tu já te tornaste permeável a isto e já estás com este mundo interior mais aberto, não é? Tu já conheces isto. Ou então a sensação que eu tenho é que as pessoas ouvem isto na superficialidade, elas estão a ouvir as palavras, mas é só aquela parte da palavra, não conseguem ir mais fundo, e então passa, passa, passa e fica lá Sim, atrás, não sim, as toca. sim, não toca. Para algumas pessoas eu acho que é muito difícil. Eu acho que às vezes os nossos processos pessoais, devido aos traumas, às dores, à forma como nós nos identificamos com eles, não é? Se tornam demasiado ruidosos, demasiado gritantes, para que nós possamos fazer um movimento de sair de nós e entrar em nós, de sair de nós e entrar em nós, de sair da nossa história e voltar a entrar na nossa história. Que é aquilo que de alguma forma te dá perspectiva, que é aquilo que te faz continuar a caminhar, mesmo quando os teus passos doem e são difíceis. E muitas vezes, quando eu não consigo sair da minha história, não é? Quando este lugar é tudo o que há, o mundo simbólico não tem espaço para entrar, não há porosidade. Se eu não vou respirando, não é? Não vou fazendo um movimento de entrar e sair, não há porosidade. E se não há porosidade, eu também não tenho a capacidade, nem me dou a permissão para ser transformada pela própria história e pelo próprio mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Talvez seja esse um dos nossos papéis em terapia, não é? É conseguir convidar a pessoa a encontrar essa porosidade. Se bem que, mais uma vez, não é? Há pouco estava aqui a ler um bocadinho do John O'Donoghue e ele estava a falar da questão como o familiar é quando nós estamos tão familiarizados com as coisas, perdemos a conexão com a sua profundidade. E então, às vezes é isso, não é? Às vezes também é isso que o símbolo permite. Se eu puder vir cá fora e tomar e tornar-me mais porosa, talvez eu consiga voltar para a mesma realidade, mas aí aceder ao lugar simbólico, mergulhar um pouco mais e é totalmente diferente. Eu estou num mundo completamente diferente. É, o mundo simbólico é de facto um mapa, não é? Hum, Não um mapa de estradas, não é? Não propriamente um guia, mas eu vejo como lugares de lanternas, de candeia, de símbolos, de setinhas. É este lugar que de alguma forma nos orienta, nem que seja no sentido de nos dar consciência, de nos dar perspectiva. sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mais uma vez, não é? Eu, muitas vezes, nos momentos mais difíceis, vou sempre procurar ou um poema, ou uma história, ou um mito. E é exatamente isso que talvez me traga essa perspectiva e essa orientação. E muitas vezes eu faço de uma forma inconsciente, não é? Eu acho que sempre fiz isto, agora percebo que o estou a fazer. Mesmo quando estávamos, pronto, quando tu lançaste o convite e falámos um bocadinho sobre isto, eu de repente estava a pensar, eu acho que não sei falar sobre isto porque isto é tudo tão intuitivo para mim, eu não faço a mínima ideia do que é que eu vou dizer às pessoas. Porque lá está, não é? É diferente quando nós estamos de facto numa aula ou numa formação e aí já temos as coisas um bocadinho mais separadas, porque agora vamos tratar deste ponto ou daquele ponto e se calhar podemos trazer um olhar mais pragmático. Mas quando olhamos para isto como um bolo e quando estamos a aceder
a alma que está aqui, as palavras nunca são e os conceitos nunca são, ficam sempre aquém. Ficam Sempre, sempre aquém. sempre, sempre. Vocês vão ouvir isto em podcast e não sei se vai perceber-se a quantidade de vezes que eu e a Elia já nos emocionámos, em que eu já respirei para não desatar a Isto chorar. também vai para o YouTube, portanto Ah, fica meu tudo Deus! visível para quem quiser. Mas pronto, porque de facto é um outro mundo que não, que está aqui. Sim, sim. É, o mistério caminha connosco, não é? E claro que ele não está ativado Hum, a toda a hora, não é? Porque o mundo funcional é necessário, como há pouco falávamos, não é? A cognição é fundamental, mas o mundo simbólico, o mistério está sempre presente. Quando lhe damos tempo e nos disponibilizamos para ele, e isso é muito bonito, não é? E ele pode estar numa poesia, e ele pode hum. estar numa história, ele pode estar numa paisagem, ele pode estar numa inspiração. Mas todos estes lugares nos levam a esse espaço que tu trazias, não é? Que é o imaginal. Exato. E a imaginação, que também é uma coisa tão desprezada hoje em dia, tão levado para o campo do fingir qualquer coisa. Exatamente. Mas o imaginal é a própria cocriação da vida, não é? É este nosso lugar de transmutação profunda. Eu adoro E, essa frase. É mesmo isso. O imaginal é a cocriação da vida. e eu Bem, por mim falo, não é? É tão importante como o ar que respiramos. Sim. É o que nos dá alento. É este lugar que anima a própria alma. E Hum, em terapia é fundamental, a meu ver, e dentro do meu preconceito, naturalmente. Em sim. terapia é fundamental. É fundamental este convite ao mistério, até naquilo que tu trazias, de como as pessoas falam, não é? Porque eu posso até achar que não gosto de histórias, não gosto de mitos, não de coisas de crianças, não percebo nada disso, que é isso, símbolo, metáfora, e de repente estou a falar e digo, parece que carrego o mundo às costas. E já estou no mundo simbólico. Tal e qual. E de repente o terapeuta, não é, percebeu muito mais do que é que se passava com aquela pessoa do que se ela dissesse, eu estou com muito trabalho e ando muito cansado, e tenho muito, os meus filhos estão a dar muitos Tal e qual. há muitas coisas depois que a gente pode ir e pronto, podemos ir, mas de repente esta imagem do parece que carrega o mundo às costas, diz-te o lugar onde aquela pessoa está. Sem dúvida alguma. E isso acontece muito frequentemente. Então, eu acho que é importante o terapeuta também estar atento a estas pequeninas coisas. Obviamente que há terapeutas e haverá terapeutas que dizem não me interessa nada disso, mas eu sinto que a verdadeira, para mim, isto agora é uma coisa pessoal, não é? Para mim, a terapia é um lugar de acompanhamento da alma, é um lugar de conversa com a alma. Claro que, obviamente, que pode haver abordagens e até pessoas e fases de vida que seja distinto, mas para mim, e neste nosso lugar transpessoal, é este contacto com a alma. Então, se eu, terapeuta, tenho que de alguma forma também estar, conhecer um pouco desta linguagem e estar atenta a estas imagens. Porque é exatamente isso, nós trazemos-las connosco. Nós trazemos-las connosco de uma forma muito. Nós achamos que é corriqueira, mas lá está, mais uma vez, se eu me desprogramar desta ideia do familiar e puder olhar de outra forma, eu acedo a lugares mais profundos. Sem dúvida, E este sem aceder a lugares dúvida. mais profundos é encontrar mais riqueza, não é propriamente é encontrar um campo pleno de potencial, de possibilidades, esse lugar de cocriação da vida, que depois é meu, mas também não é só meu, é da própria vida. Então é aquilo que tu dizias há bocado, não é? Quem é que está a sonhar ou quem é que está a tomar decisões? Não é? Se calhar umas são minhas, se calhar outras não são. Mas isto voltamos ao mesmo que dizíamos há bocado, isto conecta, isto traz um alívio.
porque de alguma maneira não é responsabilidade minha. Eu posso me entregar, eu sou pertença de algo maior, mas ao mesmo tempo eu também tenho poder para fazer alguma coisa. Então, este paradoxo, que é um território tão difícil para nós hoje em dia, porque nós não estamos habituados a isso e achamos que é muito estranho. Mas é o lugar da própria vida. Tudo o que é vida traz este paradoxo. Então, enquanto terapeutas, se nós não sabemos isso e se não estamos conectados com isso, eu acho que o nosso trabalho vai ser sempre, enfim, mais limitado, digamos assim. Ou Hum, não tão rico como poderia ser. Mas, obviamente, mais uma vez, isto é a minha visão, não é? naturalmente, e é da tua visão que nós estamos aqui a falar, portanto, ela que Sim. venha. Hum, e- e- para os terapeutas, estava-te aqui a ouvir, estava a dizer, para os terapeutas e para qualquer pessoa, não é? E nós, às vezes, através destas pequenas perguntas, vamos trazendo mesmo este lugar de nós não podemos fugir dos nossos limites pessoais. Nós não podemos fugir das nossas histórias, nós não podemos fugir desta dança que a alma quer. Eu pergunto-me tantas vezes, e já falei disto tantas vezes, do porque é que a minha história preferida de infância era a Menina do Mar e o meu mito, ou a minha história preferida de adulta é a pele de foca. E aquilo que se deu em mim, e como eu me identifico tanto, não é? E quando comecei a trabalhar esta coisa do mundo simbólico, de repente a pele de foca me dizia tanto sobre as coisas que a minha alma anseia, não é? Os lugares para onde eu inevitavelmente costumo ir. E agora isto dava muita conversa porque tive outra revelação e o mundo simbólico faz isto. Faz. Mas de alguma forma não é tão interessante como este lugar que hoje em adulta esta história me faz tanto sentido e eu percebo que não é a minha história preferida por nenhum motivo para além de ressoar com quem eu sou. Mas de repente, contada desde outra forma, não é? É quase a mesma história da Menina do Mar. E eu com 4 5 anos já me encantava por ela. Então novamente o mistério a atuar, não é? Com Exatamente. 4 5 anos, a minha alma já cantava algo, sem eu ter qualquer consciência, que na vida adulta eu ia descobrir que vivo. Sim, sim. É extraordinário. É É extraordinário. extraordinário. É absolutamente extraordinário. E não é preciso sermos terapeutas para, de vez em quando, deixarmos o mistério entrar aqui. Até nesta coisa, não é? Qual é que era a minha história preferida? Ah, O sim. que é que me ressoa? Qual é a personagem que mais me ressoa hoje em dia? E nós descobrimos imensa coisa sobre nós com estas pequenas perguntas, não é? Sem, Ou qual é o símbolo? Se fizessem uma pintura minha, se um grande artista agora pintasse algo, mas quisesse pôr um símbolo, em vez de descrever a minha circunstância atual, pusesse um símbolo, o que é que eu tinha na mão? Isto diz-nos tanto sobre as nossas circunstâncias, diz-nos tanto sobre o arquétipo que habita em mim neste momento. Uhum. Sem dúvida alguma. E eu sinto que quando nós começamos a trabalhar isso com as pessoas e a trazer isso para as pessoas, às vezes também há essa revelação, como tu dizias. Então, às vezes eu noto as pessoas a ficarem, afinal, há todo aqui um outro universo que eu não estava a dar-me conta, não é? Dentro de mim mesmo. Mais uma vez, a secura diária, cotidiana, começa a ficar cheia. É como se chovesse de repente, não é? É como se chovesse. E às vezes é de facto maravilhoso poder estar em terapia e começar a sentir essa chuva a cair, não é? Essas. Eu estava a vir, eu estou a falar contigo, estava a vir a imagem da terra seca quando chove e daquele cheiro e daquela. Até visualmente as pingas de chuva caem na terra seca que não tem nada a ver. É Então, isto é exatamente isso, não é? fantástico. De facto, a alma a permitir-se tornar mais fértil. É Exato. exatamente esse lugar. É tal e qual, é tal e qual. Eu lembro-me sempre, não é? Daquela. Pronto, eu não sei, eu às vezes tenho a sensação que internamente eu consigo falar só por imagens. Não é como se houvesse um filme que de repente me trouxesse várias. Cada coisa que eu estou a transmitir tem internamente uma imagem que está a acontecer.
E a imagem é tão mais rica. E é tão mais interessante ficar ali com ela. Porque ela volta uma e outra vez. Completamente, completamente. Sabes que uma das coisas que me acontece muito, e tu sabes que eu escrevo histórias, não é? As minhas histórias começam sempre com uma paisagem. Eu Hum. vejo sempre qualquer coisa, não é? Vejo sempre uma imagem. E essa imagem entra em mim e começa a desenrolar-se e a desenvolver-se. E isso é muito interessante. Efetivamente, não se cria uma história dentro da minha cabeça, cria-se uma imagem. E é essa imagem que me vai contando depois a história. E lá está, isto parece uma conversa de maluquinhos. Eu penso que só quem conhece a linguagem simbólica, quem está habituado a viver com isto, é que pensa que, pronto, que eu posso ser qualquer coisa para além de esquizofrénica. Mas efetivamente, eu sinto muito estes lugares, sinto muito estes lugares. E há uma coisa que tu disseste há pouco que me tocou imenso, é nos momentos difíceis, é o mundo simbólico que me ancora. Sim. Não é? Nos momentos de desamparo, são exatamente estas imagens, seja de mim, seja das histórias, não é? Uhum. Onde é que eu estou neste momento, não é? Onde é que eu estou neste momento na história, não Sim, é? sim, sim. Isto ancora-me de alguma forma, não me tira a dor, não é? Não me tira o ter de lidar com o que há, mas há um outro lugar que me puxa para baixo e para cima, não é? Que me mantém de alguma forma. É quase como se houvesse algum. Quando isso acontece, é quase como se ativassem recursos internos. Tipo, com isto eu tenho mais energia para atravessar aquilo que me toca viver. Tenho mais força, tenho mais resiliência. O que é muito diferente de eu encontrar uma resposta para solucionar ou para alterar aquilo que me toca viver. É a rendição ao mistério, porque a vida é muito maior que nós. A vida é muito maior que nós. E eu sinto que esse é um lugar que a terapia me trouxe muito, principalmente enquanto acompanhante, é essa humildade. Sem dúvida. Então, não é nunca sobre. Às vezes as coisas resolvem-se. Algumas. Não é? Às vezes encontram soluções, às vezes é possível sair de determinadas circunstâncias. Mas é muito diferente fazê-lo desta forma, não é? Lá está, organicamente, eu digo organicamente, porque aconteceu, porque houve uma série de circunstâncias que se juntaram, uma mão amiga que apareceu sei lá de onde, uma consciência que surgiu e que me permitiu descobrir alguma coisa. É muito diferente isto do que aquela nossa ideia de jornada do herói, de eu tenho que ir e partir pedra e avançar e matar o dragão e É, é- exatamente, é uma coisa e outra não. não se excluem. Ai, meu Deus, como é que eu explico isto novamente? Estou a tentar trazer a linguagem cognitiva para um outro lugar, de onde eu estou. Não significa, não é? Desmistificando aqui um bocadinho, isto não significa que o trabalho terapêutico não passe também por busca de soluções, não passe por Claro, resolver problemas com a claro. outra pessoa, não passe por encontrar saídas, naturalmente que sim. A diferença é que se eu só estou neste lugar, não é? Eu não resolvo o lugar psíquico. Nem gosto da palavra resolver, não é? Eu não compreendo, eu não integro, eu não transmuto o lugar psíquico que também está a viver este espaço, não é? Há o meu lugar persona e depois há todo o mistério de que eu também sou. Há todo este espaço selvagem que eu também sou. Resolver a situação não me muda necessariamente. Pois não. Como diz a Marianne Woodman, não é? Não me permite ser penetrada pela vida. E as nossas circunstâncias, não é? Pedem-nos penetração. Nesse sentido, pedem-nos que nós nos deixemos, não é? Sim, sim. Deixemos que as coisas nos atravessem, nos deixemos de alguma forma organicamente transformar por elas. E se eu só estou na cabeça, eu posso resolver momentaneamente algumas coisas da minha vida. Mas aquilo que está a pedir para ser transformado, para crescer,
para vir a ser aquilo que é, Yeah. não está no espaço terapêutico. Pois não. Então, é esta dança, não é, entre o espaço e o tempo necessário para a psique se molhar, não é? Para a psique se ir deixando tocar com o tempo em que eu também começo a ver outras saídas, começo a ver recursos e começo a resolver, é uma arte. Tal e qual, tal e qual. Não é? Porque este lugar também é muito aditivo, no sentido é muito belo e eu posso só ficar aqui. Uhum. Não é? E pronto, para uma pessoa como eu e tu, isso também não teria problema nenhum. Mas para as outras pessoas, se calhar. Agora, há um lugar de dança, há um lugar de equilíbrio que é necessário. Eu não sinto só que solucionar problemas nos tirem dos lugares onde de facto nós queremos sair. Sim, eu estava a ouvir e estava a sentir, e é tão interessante, estava-me a vir essa imagem de. É quase como também se necessitasse que esta parte mais egóica ou de vontade, ou, não, eu vou para ali, eu vou fazer, se rendesse a algo maior. Mas lá está, não é eliminá-la porque ela é necessária, mas é ela deixa de estar à Completamente. frente. Exatamente. Não é ela que Exatamente. manda. Então, este também é todo o trabalho de casa do terapeuta. Porque lá está, aquilo que eu sinto é que enquanto terapeutas nós estamos sempre neste lugar de humanidade em que eu própria estou a tentar viver e descobrir aquilo que estou a convidar os outros a fazerem. São os mosqueteiros da rainha. Não é? Agora brincando novamente aqui com uma história. Este lugar persona, este lugar funcional, este lugar cognitivo são valiosíssimos, Sem mas dúvida. têm de estar ao serviço da alma. Ao serviço, é isso mesmo. Ah, porque este lugar de mistério, este lugar em mim, cujas palavras não servem, de alguma forma tem de exercer um lugar na minha existência, para que essa chuva fértil transforme a minha vida numa sequência de acontecimentos aleatórios para uma grande história. Uma Uhum. grande história. E nós gostamos de grandes histórias, sabemos que as grandes histórias não são lineares. São complexas, são emaranhadas, são intrincadas, trazem noites escuras, não é? E vão nos revelando cada vez mais quem nós somos. Sem dúvida alguma. Do mistério, tenho sempre presente uma frase que o Rumi diz, que é aquilo que está tão perto como a veia do teu pescoço. E eu acho que isto é, lá está mais uma vez, esta imagem, não é? Maravilha. É tão forte, traz muito mais do que todos os livros que eu possa escrever sobre mistério, cognitivamente a dizer isto ou aquilo, não é? Então, mais uma vez, a imagem, não é? Se nós pensarmos uma história é uma sequência de imagens, não é? Tecida, de alguma maneira. Imagens arquetípicas. As histórias antigas são isso, não é? Um poema é uma sequência de imagens. São símbolos, não é? Nós às vezes não precisamos de ler o poema todo, mas aquela frase ficou connosco. E na história é a mesma coisa. Então, esta é uma dimensão tão profundamente rica que é exatamente isso que tu dizes, Elia, transforma a nossa vida desses acontecimentos aleatórios e às vezes difíceis ou desconectados ou poucosinhos para algo muito mais profundo. O tempo, o tempo simbólico é qualquer coisa que nós necessitamos desesperadamente de trazer de volta para as nossas vidas. E novamente, nós aqui, não é? Porque eu e a Patrícia somos geeks das histórias e dos mitos, mas o tempo simbólico não são só histórias e mitos. Eu estava aqui a lembrar-me de uma tia-avó que eu tinha, que foi a pessoa que mais histórias me contou até hoje. Contava-me muitas histórias quando era criança. A própria história dela era uma história, era uma grande história. Mas que esta mulher, eu lembro-me dela de tarde tirar um tempo para se fechar no escritório e pôr um disco de música e sentar só a ouvir música. Isto é um tempo simbólico.
E ela dúvida. dizia que aquilo a nutria de tal maneira. Ou aquele espaço que tu tiras e tens a tua poltrona ao pé da janela só para ler um livro. Não, não é porque tens um bocadinho, é porque tu tiras aquele tempo para ler o teu livro. E eu podia falar de imensas coisas, ou para estar com as tuas plantas. O tempo simbólico não tem só a ver tem a ver com imagens, tem a ver com o espaço interno que eu me permito para nutrir a minha alma. Uhum. E que não é para qualquer coisa. Não é útil. Nem sequer é para eu crescer. Ou para eu transformar qualquer coisa. Ou. Não. É isto. É isso, é isso. E repara como isso é completamente revolucionário nos tempos que correm. Completamente revolucionário. É porque isso exige de nós, para nós fazermos isto, exige uma força enorme, incrível, de sair desta roda do hamster onde nós andamos todos. E uma força consciente. Eu vou agora sentar-me e ignorar todas as distrações que vão chegar e mensagens, isto e aquilo, e vou sentar-me a escutar um disco. E sair de um lugar onde não ser normativamente produtivo é um direito, não nos dar culpa. Eu conheço muitas pessoas, especialmente mulheres, Sim, sim, não é? sim. Que quando tiram este tipo de tempos se sentem culpadas. Como se isso retirasse tempo a qualquer outra coisa mais funcional que elas deveriam estar a fazer. Sem dúvida. E se nós olharmos, não é, para a imagem da mulher, para o próprio corpo feminino como um próprio símbolo, é, é- não ter este espaço é desamparo. Sim, sim, é mesmo. É uma. A vida moderna explora-nos. E nós vamos atrás por muitas razões, mas também uma delas é porque estamos iludidas, que não é uma exploração, é para chegar a algum lado fantástico. E já está aqui. Hum, Aquilo onde eu quero chegar já está aqui. É só uma vida mais simples. sem dúvida. Como é que tu, como mulher, mas também como terapeuta, te mantens ligado ao mistério? Tens algumas práticas específicas na tua vida? Sim, a prática da meditação é uma prática que tenho, embora seja algo que está sempre em construção. Não é um dado adquirido, vai e vem, não é? Tenho que a retomar muitas vezes. Há um, há uma parte de um livro do Miguel Torga, de um diário dele, onde ele diz que diz sim ao casamento dele todos os dias. E para mim, lá está, isto também é uma imagem. Estas práticas são práticas que eu tenho que dizer sim todos os dias. Eu digo sim à meditação. Às vezes digo não, mas no fundo é quase como este recomprometer-me diariamente. Mas sem dúvida, há algumas outras, como pegar num livro de poesia, sem dúvida, ou num livro de histórias. Num livro de histórias antigas. Para mim, as histórias. Atenção, todas as histórias têm valor, mas para mim, estas histórias antigas, os mitos, os contos de fadas, as histórias. Ou então as histórias de fantasia. Há autores de fantasia extraordinários e que de facto eu levo no coração e são. Fazem parte da minha teia de ancoragem, sem dúvida alguma. Mas também, olha, o contacto com o mundo animal, com o mundo das plantas, com o mundo mais que humano, é-me fundamental. No verão não tanto, mas no inverno o fio. O trabalho com o fio, com a lã. O crochê, o tiar, o tricô, são práticas que me trazem esses momentos de tempo simbólico, como tu Hum. dizias, sem dúvida alguma. Às vezes a caminhada, mas mais estes. Algumas ideias simples de como podemos ir trazendo aqui um pouco do tempo simbólico para as nossas vidas. E agora falemos um pouco da nossa formação do símbolo e metáfora em terapia. Uhum. Patrícia, isto. Pronto, é. Eu e a Patrícia temos este lugar.
de pensamos, o que é que nós gostávamos mesmo, 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 mesmo de trabalhar? Então vamos criar um curso sobre isso. É exatamente isso. E este trabalho surgiu daqui, não é? Surgiu de algo que nós já usamos na nossa prática clínica e no nosso trabalho com grupos há tanto tempo. E também no nosso trabalho pessoal, não é? Nas nossas conversas, nestes podcasts informais que nós fazemos quase todas as semanas. Ahm, que de alguma forma foi quase intuitivo e foi quase natural criarmos esta formação para terapeutas, especificamente, de como podem, de alguma forma, trazer esta linguagem simbólica, trazer este mundos imaginários para o espaço da terapia de uma forma simples. Não é? De uma forma em que também possam começar a trabalhar com as pessoas sem ser desde um campo formal do é assim Uhum. que funciona o símbolo, é assim que funciona a metáfora, mas não. Ir trazendo este tempo simbólico para dentro do espaço terapêutico. Sim, eu sinto que também é uma descoberta, para nós também tem sido uma descoberta, não é? Lá está uma prática. Então, no fundo, acho que se calhar pode haver muitos outros terapeutas que também gostassem, não é? E que tenham este apelo, mas que de alguma maneira fizesse falta algum tipo de orientação e de ideias. A verdade é que nós, quando também partilhamos com os outros, acabamos por solidificar melhor em nós as coisas, não é? Então, eu sinto que esta partilha entre terapeutas, um, da nossa experiência, daquilo que também vamos aprendendo e conhecendo e partilhar com o outro, eu acho que é muito benéfico para para todas as pessoas, terapeutas, não é? Que fazem da terapia a sua profissão e que gostam de alguma maneira, sentem apelo para trabalhar com esta linguagem. No fundo, isto é uma outra linguagem. É uma outra linguagem. Então, como todas as línguas, exige prática, exige persistência, exige entrega. E mais uma vez, fora deste lugar de esforço, não é por aí que eu estou a querer ir, é mesmo só esta renovação, este todos os dias, Sem dúvida, a cada sessão, eu vou experimentar isto, eu sem vou fazer dúvida. aquilo. Sim, Ah, sim. Então é um curso de 12 semanas, não é? 3 meses, com sessões semanais que vão trazendo, não é? Não só estes lugares um pouco mais teóricos, não é? Mas com estas sugestões de partilha, de discussão, de trazermos um pouco mais para as nossas vidas, como também a prática, não uhum. é? A prática, como é que isto funciona para mim e depois como é que eu posso levar isto ao outro, num espaço clínico, num espaço terapêutico. Sim, sim, sem dúvida alguma. E há muitas formas, e lá está, formas até simples, muitas vezes, e que se ajustam àquilo que é a terapia, que já é a nossa terapia, não é? Porque eu não tenho necessariamente que, agora deixo de ser a terapeuta que fui, ou deixo de ter esta abordagem para. Não, eu posso integrar na minha própria terapia e ir ajustando e ir. Absolutamente. Essa é que é a questão, não é? Isto não, com esta formação, que é uma formação curtíssima, não é? Mesmo uma formação Sim, sim, avançada, não é uma formação para nos dar uma abordagem diferente. É uma formação que permite que as pessoas de alguma forma despertem em si, possam tocar este espaço simbólico, não é? Este imaginal, e através disso, na sua prática, da forma como o fazem, poder trazer isso para dentro do espaço terapêutico. sem dúvida alguma, sem dúvida. E eu acho que isso também traz, ou seja, abre muito, não é? As pessoas que podem chegar, às vezes pode haver pessoas que nos estão a ouvir e estão a pensar, se calhar isto não é para mim. Não, se calhar até é. Se calhar até há aqui qualquer coisa que a pessoa sente, espera, afinal eu não tenho que seguir uma linha rígida, nem nada que se pareça, não é? No fundo, aquilo que nós temos estado a dizer, isto é algo que está presente aqui todos os dias. Sim, E, e- E de alguma forma, eu acho que nós também fomos muito condicionados a pensar que toda esta linguagem, todo este mundo é só para os artistas ou é só para. E não é. Não é? Dentro de todos nós habita
esta alma que pede uma nutrição diferente. Claro que há pessoas que fazem disto vida, há pessoas que o vivem constantemente, mas isso não quer dizer que todos nós não necessitemos disto pontualmente. Então, da mesma maneira, pode haver pessoas com quem trabalhamos, que acompanhamos, que se calhar são aquelas pacientes que nós dizemos: Uau, eu estou aqui, isto é uma coisa extraordinária em termos de símbolo e metáfora, mas mesmo aqueles que não estão aí podem beneficiar muitíssimo de um trabalho onde o símbolo e a metáfora estejam presentes. E sobretudo nós que acompanhamos e que trabalhamos com pessoas, porque eu às vezes sinto que, ainda que a pessoa com que eu estou a trabalhar não tenha muito acesso ainda ao seu mundo simbólico, o facto de eu encontrar este espaço simbólico na sua história, a mim ajuda-me enquanto ferramenta terapêutica. Sim, 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 sim. Ajuda-me muito a trabalhar com ela. Então, ou seja, é uma ferramenta que também, novamente, dentro da nossa opinião, nos torna melhores acompanhantes. Sem dúvida. Olha, isso que tu disseste é muito importante, porque de facto, às vezes, a imagem que a pessoa me traz transmite muito mais, uma informação muito mais rica e profunda sobre aquilo que ela está a viver, ou aquilo que são os seus valores, ou uma parte dela e da sua alma, do que propriamente só uma conversa mais racional e óbvia sobre a matéria. Sim, Então, sim. sem dúvida, faz de nós, eu também sinto isso, melhores acompanhantes. Bem, como sempre, não é, Patrícia? Andámos aqui, estas conversas para mim são sempre super ricas e se me perguntarem o que é que nós falamos, eu não sei propriamente dizer, não é? Porque é como navegar neste rio e ir também permitindo que o mundo simbólico traga aquilo que ele quer trazer. E de alguma forma era tão importante que quem nos escutasse pudesse ter, por um bocadinho, este acesso a este lugar imaginal, não Uhum. é? Nem que seja só com esta pergunta, não é? Esta pergunta que eu te trouxe de início, não é? Qual era o símbolo que colocarias na tua vida neste Sim, momento? O que é que ele sim. representa? E acrescentar só uma coisa, uma frase que eu ouvi uma vez de uma formadora, numa formação que fiz, sobre arte terapia, e ela disse uma coisa que que eu nunca mais esqueci, que é: temos que confiar nas nossas imagens internas. Então, sim, qual é o símbolo que está agora presente e confiar naquilo que surge, porque a mente concreta vai tentar diminuí-lo, Sem dúvida, sem dúvida. mas se a alma falar, ela está lá. Ia-te fazer uma pergunta, mas já não vou fazer, porque tu acabaste de dar a resposta, que era este lugar do se quisesses deixar qualquer coisa a ecoar, agora para quem nos ouve. Mas acho que este lugar que trouxeste é absolutamente maravilhoso. É isso. Minha querida, obrigada, obrigada Obrigada, por eu, esta nossa Elia. conversa, esta nossa travessia entre mundos, mais uma vez, tão boa. Também vou com a sensação de que andamos por todo o lado e por lado nenhum, mas faz parte. É Sim, isto. sim, mas Obrigada. de alguma forma também é por aqui, não é? Este lugar entre mundos também é um lugar necessário. E se ele tiver tocado por um momento, qualquer pessoa que nos esteja a escutar, então já está. Tenho que dizer isto. Na verdade, este lugar entre mundos é o espaço onde o terapeuta habita. Absolutamente, absolutamente. Só Então, isto. muito Senão a gente obrigada. continua e nunca mais. Continuava, a gente continuava. Então, Obrigada. muito Beijo obrigada enorme. por este bocadinho e novamente spoiler, portanto, o próximo episódio será com a Sofia Batalha, com o seu trabalho com ecopsicologia, com o tema pertença e conexão. Até à próxima. Até à próxima.